Vamos lá. Tá gravando aí, tá? Fica aí, ó. Senta aí, por favor. Tá enquadrado aqui, tá? Pronto. Vá. Fica aí. Tira as coisas dele aí, bota pra trás. Tá gravando aí? Tá focado? Vamos lá. Então, vamos começar aqui, finalizando foi feito na aula passada, seguinte definição. Seja F de A em B e G de C em D funções. Dizemos que F é igual a G, escrevendo sim, F igual a G, quando F e G, as duas têm o mesmo domínio, ou seja, o A é igual a C, o domínio de A é igual ao domínio da G, domínio da F é igual ao domínio da G, tem o mesmo contradomínio, ou seja, o domínio da F, que é o contradomínio da F, que é B, é igual ao contradomínio da G, que é D, e tem a mesma lei de formação. Isto é, a imagem de x por F é igual à imagem de x por G, qualquer que seja x pertencente ao domínio comum, que é o A. Então, antes de tudo, gravem bem essa definição. Essa definição é a definição que diz quando duas funções são iguais. Então, você considera duas funções como sendo iguais à luz dessa definição. Para você dizer que duas funções são iguais, elas precisam ter o mesmo domínio, mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Elas precisam ser iguais nos seus três elementos. Lembra, para você especificar uma função, para você definir uma função, você tem que especificar quem é o seu domínio, quem é o seu contradomínio e qual é a sua lei de formação. Tá? E a definição de igualdade diz: duas funções são iguais quando elas possuem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Qualquer que seja x em A, porque o A e o C já são iguais. Então, gravem bem essa definição. É a definição de igualdade. Eu usarei ela mais tarde, já começarei usando aqui.
mais tarde. A definição da função constante, tá? Definição da função constante. Isso é uma definição geral. Definição. Seja f de A em B, em B, uma função. Dizemos que f é uma função, ou que é função constante, é uma função constante quando existe um B, um elemento B do contradomínio tal que f de x é igual a B, qualquer que seja o x pertencente ao domínio. Então, se todos os elementos do domínio possuem a mesma imagem, tá? A mesma imagem, tá? Então você diz que, tá? A função é constante. Tá. Só uma pergunta. Se, por exemplo, tem uma função também se conta com domínio, mas não ser equivalente, não ser... Equivalente não dei definição. Eu não dei definição de função equivalente, eu dei definição de as funções serem iguais. Se um dos três elementos, tá, é diferente para as duas, as funções já são distintas, tá? Isto é, repare que isso equivale a você dizer o seguinte, vou até colocar aqui, isto é, existia um B, tal que f de x é B, qualquer que seja x em A, significa o quê? Significa f de x igual a f de y, quaisquer que sejam x e y no domínio A, tá? Então essa é a definição de igualdade, quaisquer que sejam x e y pertencentes a A. Então é a definição de função constante, quer dizer, todos os elementos do domínio possuem a mesma imagem, tá? E a definição de função identidade, definição, tá? Seja f de A em B uma função. Nós dizemos que f é uma função identidade quando o domínio é igual ao contradomínio e f de x, a imagem de x é x, ó, quando A é igual a B, o conjunto A é igual a B, o domínio é igual ao contradomínio e f de x é x, qualquer que seja o x pertencente a... Tá bom? Tá? Então, vocês já viram aqui o exemplo de uma função onde eu defino a função. Como é que se define a função? Dizendo quem é o domínio, dizendo quem é o contradomínio e quem é a sua lei de formação. Tá certo? Você diz que uma função f de A em B é de variável real,
quando o domínio, definição, tá? Outra definição, é a terminologia, isso define a terminologia, tá? Seja f de A em B uma função. Olha, essas definições, elas só fazem sentido para você se você sabe o que é uma função. Foi definido na aula passada. Uma função do conjunto A no conjunto B é uma lei que associa cada elemento do domínio A a um único elemento do domínio B. Então, seja f de A em B uma função. Nós dizemos que f é de variável real. Nós dizemos que a função f é de variável real quando o domínio é um subconjunto de R. Não precisa ser R. O domínio precisa ser um subconjunto de R para, por definição, isso é uma definição. Você dizer que a função é de variável real. Variável real. Nós dizemos, tá enquadrado aqui? Nós dizemos que vai sair aqui o que eu botar, ó. Vai sair aqui. Nós dizemos que f é de valor real quando o contradomínio é um subconjunto de R. Valor real, ela é valor real, quer dizer, para todo x no domínio, f de x é um número real. Aí você diz que a função f é de valor real. E no cálculo, as funções que interessam são as funções de variável real e de valor real. O domínio é um subconjunto de R e o contradomínio também é um subconjunto de R. Portanto, daqui para frente, a não ser que eu diga o contrário, cada função com a qual você vai trabalhar, eu vou estudar aqui, será uma função de variável real e de valor real, tá? Na álgebra linear, por exemplo, você trabalha com as funções de variável vetorial e de valor vetorial. No cálculo 3, você trabalha com as funções de várias variáveis reais, ou seja, de variável vetorial e de valor também vetorial, porque as funções vão de subconjuntos do Rn e no Rm, tá? Mas agora, no cálculo 1 e no cálculo 2, vocês vão trabalhar aqui comigo, no cálculo 1, especificamente, com função de variável real e de valor real. Então, a não ser que eu diga o contrário, toda função daqui para frente será de quê? De variável real, o domínio é um subconjunto de R, e de valor real, tá? E nesse caso, tá? Eu posso, lembre, para definir uma função, você precisa especificar o seu domínio, o seu contradomínio e a sua lei de formação. Porém, entretanto, nesse caso, no caso em que eu trabalho com funções de variável real e de valor real, eu posso definir uma função dando só a sua lei de formação. E quando isso acontece, o domínio, primeiro, o contradomínio passa a ser o conjunto dos números reais. O contradomínio passa a ser o conjunto dos números reais. E o domínio passa a ser o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação faz sentido, para o qual a lei de formação está definida, tá? Então eu posso chegar para você e dizer assim, ó, tá? Seja f de 0 mais infinito em R, tá certo? A função dada por
pô, f de x igual a raiz quadrada de x mais x2 menos 1. Pronto. Qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Olha, essa função está bem definida, por quê? Porque eu disse quem era o seu domínio, ó, o domínio da f, ó. Domínio da f, está aqui. Eu disse quem é o contradomínio, está aqui. E eu dei a lei de formação. A imagem de cada x é quem? Raiz quadrada de x mais x ao quadrado menos 1. Veja que está tudo em harmonia, porque a lei de formação, ela aqui existe para todo x no domínio. Ou seja, isso de fato é uma função. Todo número real no domínio está associado no contradomínio a quem? A sua raiz quadrada somada com o quadrado do número menos 1. Então, daí você tem. Quem é a imagem do 4, por exemplo? Quem é? Raiz quadrada de 4, né? Mais 4 ao quadrado menos 1. Raiz quadrada de 4, 2. 4 ao quadrado, 16, 18. 18 menos 1, 17. A gente erra, eu também vou errar muito assim, tá? F de, por exemplo, de 0, quem é? F de 0, a imagem de 0, quem é? Raiz quadrada de 0 mais 0 ao quadrado menos 1, que dá quanto? Menos 1. E isso é exemplo, tá? F de 2, quem é? Raiz quadrada de 2, não é um número racional, mais 2 ao quadrado menos 1. Então você deixa indicado como sendo o quê? Raiz quadrada de 2 mais 3, por exemplo. Tá? Então, tá aí. E isso faz sentido para todo número x, mas eu falei, eu posso, no caso das funções de variável real, não somente nesse caso, tá? Mas no caso das funções do cálculo, que são as funções de variável real e de valor real, eu posso definir uma função especificando só a lei de formação. E nesse caso acontece, o contradomínio é o conjunto dos números reais e o domínio é o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação faz sentido. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer, seja, tá, eu já ia, né? F, a função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Ó, tá? Então, neste caso, quem é o contradomínio? Vamos logo para o mais simples. O contradomínio passa a ser os reais. E quem é o domínio de F? É o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação faz sentido. Mas se você olhar para cá, x ao quadrado menos 3x mais 1, tá? Isso é uma conta que pode ser feita qualquer que seja o x real. Eu não tenho restrição sobre o número real x para fazer essa conta. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Entendido? Tá? Eu posso só dar a lei de formação. Outro exemplo. Dá uma parada.